Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Galanado com tantas estrelas aqui. Aliás, temos um novo parceiro, Pampa Debates Estrelas aí, que já está registrado aqui, né? Mas ele vai ver o que é bom para tosse, né, no decorrer do período. Né? Ele tem que estar pintado para a guerra, hein, general? Tem que estar. José Carlos Denardi, general de 2 exércitos, comandante de 2 exércitos, mais Ministério da Defesa e tudo mais. E outras coisas mais. Tem história. Aliás, foi instrutor de nada mais nada menos que Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro foi meu aluno. Como Tudo capitão, bem? como quando ele era capitão. Tá impregnado já de CUDE, não? Olha, estamos preparando. Acho que hoje já algumas modificações foram feitas no nosso time. Um bando já foi embora, aquela bando podre. Como? Acho bando que... podre? Ué? Mas quem são esses? Aquele monte de jogador foi embora. Eu não sei quais são. Ah, mas olha... E vou te dizer uma coisa, tem grande esperança que o nosso time, aliás, o nosso time... Mas ele é CUDE ou CODE? É CODE. É CODE? É francês? Se deu, não sei. É francês, é CODE. Fecha o isso mesmo. Mas tá bem, tá entusiasmado? Tá tudo sem problema. E o nosso deputado federal e querido amigo aí de tantos caminhos, de tantas jornadas, o Biratã Sanderson. Nosso delegado Sanderson, Paulo da Polícia Sérgio Federal. Pinto, para nós sempre motivo de orgulho estar aqui com vocês. E ao lado do general Denardi, que é uma das figuras mais respeitadas. Figurinhas aqui, eu fiquei uma vendo. das figuras mais respeitadas e conhecedores da segurança pública. Ele teve papel fundamental na organização dos grandes eventos. Da Copa do Mundo. Copa do Mundo e Olimpíada também. De modo que para nós sempre é um orgulho estar aqui em Porto Alegre, rodeado desses craques aqui, comandados pelo Paulo Sérgio Pinto. Vem cá, PSL ou Aliança pelo Brasil? Nós fomos convocados pelo presidente Bolsonaro a, junto com ele, criarmos um novo partido. E uma convocação de alguém que nós admiramos, eu conversava agora aqui com o general Denardi, né, de algumas qualidades do nosso presidente Jair Bolsonaro, e uma das principais qualidades dele, na minha visão, é a coragem. É uma pessoa inteligente, é alguém obstinado na construção de um Brasil novo e melhor, mas a coragem que o fez comandar um país como o Brasil, nona economia mundial, um dos países mais importantes do planeta, e agora uma convocação, né, general? Eu sou oficial de 2 de infantaria. Ser convocado, eu com pica-fumo, ser convocado por um capitão do exército, eu não tinha como dizer não. E estamos lá agora na construção desse novo time. Mas o capitão que convoca até general, e todos vão, né? E convoca porque ele dá o exemplo. Né? Então, o exemplo acaba arrastando. Vai sem fundo partidário mesmo. Vamos sem fundo partidário, sem inclusive tempo de TV, porque nós chegamos ao Congresso Nacional e o presidente chegou ao Palácio Planalto sem qualquer estrutura material, sem fundo eleitoral, e o momento nos permite, e a sociedade eu acho que até cobra, que a nova política seja efetivada, seja materializada, porque tem muitos que falam, vamos fazer a nova política, mas é só da boca para fora. Nós precisamos fazer a materialização da nova política com um trabalho efetivo, qualificado, com custo menor, custo público menor. Presidente do nosso CREMERS, Eduardo Trindade. Então, uma honra, uma satisfação estar aqui presente, Paulo, principalmente conhecer o Bruno Vanuzzi. Tanto eu ouvia falar dele na minha infância ali, que meu irmão teve o privilégio de trabalhar com ele. Era o tio Bruno. Era o tio Bruno. Quase isso. Quase isso. Não. Bruno. Tá bem conservado, tá bem conservado. Eu era amigo pessoal do pai dele, foi meu colega no Unibanco durante anos, Nelson Vanuzzi, foi presidente do Banco Meridional, foi presidente da CRT, o pai dele, mas foi meu colega no Unibanco.
Não, mas certamente foi um exemplo. O meu irmão, eu sempre ouvia falar do Bruno, que trabalhava no gabinete do Dr. Teori. Agora, finalmente eu estou conhecendo. O Bruno foi para matar, é? Não. Bruno, tuas ações caíram 50% agora. Ou ganharam. O meu respeito é que eu comecei muito cedo no serviço público. Isso eu posso dizer a meu respeito. Eu devia ter 22, 23. Então, também não era tão... Parecia, talvez, né? Nosso secretário extraordinário de parcerias público-privadas, aí, o nosso Bruno Vanuzzi, que a gente tem um relacionamento há muito tempo, mas não é só de parcerias público-privadas, são todas parcerias, né, Bruno? Contratos de concessão, a gente tem agora uma agenda importante de rodovias, estação rodoviária, é uma agenda de modernização, mas aqui o Eduardo mencionou, início dessa carreira, bem ou mal, eu tenho 22 anos de serviço público já. Não vai me dizer que ele sentou no teu colo quando era pequeno, não? Não, mas era o irmão menor. O irmão do Eduardo, o Manuel Gustavo, é um advogado brilhante, fiquei sabendo agora que está indo fazer um pós-doutorado em Lisboa. Parabéns aí ao Manuel Gustavo, que é um grande amigo, um dos expoentes aí na análise econômica do direito, que é a parte do direito que não é só conversa, é dados. É olhar como é que a sociedade reage às normas, como é que a sociedade reage aos incentivos corretos que o direito pode propor. Então, muito legal aqui, um prazer sempre estar presente, sempre uma honra. Estou vendo aqui hoje nenhuma figura repetida. Então, são todos novos parceiros de mesa. Obrigado pelo convite. Aqui todos são carimbados. Mas não comigo. Bom, contigo não, mas todos têm a placa de ativo fixo aqui do programa, com exceção de um que nós já vamos apresentar. Alexandre Lauda, nossa centerótica. Tudo bem? Está todo mundo querendo a nossa lençometria aqui. Esse lenço é famoso. Tem aqui verde. Eu e a centerótica. Tem verde e azul. O Geraldo Enade, eu tenho certeza que vai levar o azul. Não. Sabe que azul, aliás, na outra vez você me deu o azul, agora vamos de verde. General, verde é o exército. Assim, respeitando o grenalismo que existe aqui no sul, né? Eu já pedi que o fabricante fizesse a vermelha, mas sabe que não tem? Vai sair uma cor de rosa aí. Não tem o vermelho. E eu fui atrás dele, né? Que às vezes tem essa brincadeira, né? É gremista ou colorado, né? Mas tem a cor de rosa, não tem? O cor de rosa, não sei se... Ainda bem que eu sou verde oliva, viu? Ótimo. Já quebro o meu galho. Não tem problema. Agora a estreia do programa aqui, temos já um presidente de conselho, aqui o segundo presidente do conselho, temos outros presidentes do conselho, a presidente do conselho regional de engenharia e arquitetura, que agora não é arquitetura, né? Agora virou agronomia, porque a arquitetura se independizou. Ao Roberto Pi, nosso ex-diretor do Farroupilha, proclamou independência e o CAU está independente hoje do CREA. Então, esse aqui é o nosso querido presidente, que agora ingressa no Pampa Debates de Estrelas, e para nós é uma satisfação tê-lo aqui, o Thiago Rosman da Silva. Para mim também é um prazer. Boa tarde a todos os colegas de mesa, né, os espectadores. Estamos comemorando agora no dia 15, 9 anos do nosso novo conselho, desde a separação dos arquitetos, né, a saída nossa do conselho, né, do CREA, dos engenheiros. O senhor sabe qual é a diferença do engenheiro e do arquiteto? Tem muitas. Posso falar? Não. Ô, Sanderson, tem pergunta depois. Depois vai rodar. Sabe o que nós estamos falando? O presidente do CREMERS, qual a visão dele do Revalida? Então depois ele vai dar. Passou no Congresso não com meu voto. Mas olha aqui, dia 15 é o dia do arquiteto, né? Dia do arquiteto. E foi o dia da estreia do Conselho? É o dia que tomou posse a Quantos primeira... anos? Foi 8 anos? Gestão, 8 anos. Vai passar. A lei é de 2010 e a primeira gestão tomou posse no final de 2011. Me lembro das lutas. E coincide o dia 15 de dezembro também com o aniversário, né, de nascimento do Oscar Niemeyer, que é o patrono da arquitetura brasileira. Então tem essa feliz coincidência. Sabe quando fala em arquiteto, me dá uma saudade de um arquiteto, mas saudades mesmo, um amigo do peito, meu companheiro, estamos juntos permanentemente, Ivo Guilherme Nedef. Sim. Saudade de Nedef, faz uma falta tremenda. O Nedef, aquela casa da Pampa lá na Expo Inter, sim, projeto foi ele que projetou. Minha casa na praia foi o projeto dele, minha casa na Três Figueiras, quando eu morava lá, o projeto era dele. E um grande amigo, ele, Suzana, a família toda. Aí do Rio Grande do Sul. Saudades dele. Muitas saudades. Agora, uma decisão sábia, né? Aquele viaduto ali na frente do Green Village que ele criou, vai levar o nome dele, né? Viaduto Ivo Guilherme Nedef. Então, justa homenagem. Justa homenagem. Mas, presidente, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de vir conversar. Se fosse o Claudio Miro, diria
esta é a minha primeira estreia. Mas na outra, essa é a minha segunda estreia. Por aí, eu ali estreando sempre. Obrigado pela brama, né? Era Antártica. Obrigado. Falando nisso, eu queria me inscrever para um verde, já que não tem vermelho também. Olha aí. Já vi que tem o parceiro. Isso é bom, isso é bom. Me permita uma pergunta, presidente. Claro. Qual a ciência mais antiga, arquitetura ou engenharia? Ai, vocês estão me apertando. É a arquitetura, claro. Resposta rápida. Olha que eu vou dar a diferença do arquiteto para o engenheiro e decorador. Vocês querem criar problema meu com os engenheiros. Nada. Nós compreendemos bem. Não, mas esse folclore, eu acho que é um folclore entre as profissões que é muito bom, a gente brinca muito e curte, né? Agora, no dia a dia de trabalho, dia a dia institucional, a gente trabalha junto, são profissões complementares. Claro. Né? Claro que é tudo então, na área da saúde, eu sei que tem também, né? Ou seja, essa complementaridade também, as brincadeiras entre os profissionais. Então, acho que isso é muito saudável. O Carlos Schwartzman diz aqui, quando a gente anuncia ele como médico, ele diz, não, o traumatologista não é médico. Ele usa sempre essa, né? É verdade. Mas prazer tê-lo aqui, presidente. Bom, muito obrigado. Então, o senhor já se revelou colorado. Agora que a gente tem que sempre chancelar, o senhor é um homem de direita ou de esquerda? Eu sou um homem de esquerda. De esquerda? É. Mas o senhor é petista? E eu sou de esquerda desde que nasci, colorado não. O senhor é lulopetista? Porque eu sou de esquerda. Mas não é lulopetista? Olha, eu posso dizer que já fui mais, né? Mas eu sou de esquerda, eu acho que a gente está num momento em que é importante a gente ter algumas garantias. Olha o general olhando ali, contristado. Com relação contristado. Não há dúvida, cada um tem sua opinião. Nós somos uma democracia. A gente está num momento que é muito difícil a gente conseguir conversar francamente, com tranquilidade, sem ser rotulado. Então eu tenho procurado evitar essas rotas. Se a pessoa tem convicção, não é ruim. Mas acho que o que vale são as convicções. Tem gente que tenta me rotular de colorado quando sou absolutamente independente, que o grande me conhece, sabe? Eu sou uma figura isenta. Mas tem gente que quer me rotular como colorado, outros como gremistas. Mas é bom assim. Mas eu vejo que a gente está num momento que é um momento importante da gente garantir essa possibilidade de convívio conjunto. Eu acho que é. O senhor vai se dar bem com um participante do programa aqui, Lênio Streck. Você não acha que ele vai se dar bem com o Lênio Streck? Perfeitamente. Acho que. Mas vai se contrapor diretamente com o médico aqui do programa, Luiz Pereira Lima. Que esse é ultra radical direita do programa. Os dois ficam sempre juntos. Mas eu ouvi uma entrevista do Tarcísio Meira, agora há poucos dias, ele disse: para andar eu preciso das duas pernas, da esquerda e da direita. Então acho que falta um pouquinho isso, né? As duas pernas andarem juntas. O centro não ajuda em nada. Pois é, o centro é para o equilíbrio, quem sabe? Não, o centro é para a reprodução. Não, nesse raciocínio dele. Não, esse raciocínio é do Tarcísio Meira. Não, mas nesse raciocínio dele, o centro serve para a reprodução. Talvez não, Tu te perturbou agora? Não, nem um pouco, até porque a frase não é minha, roubei a frase do Tarcisão. Mas eu achei interessante a posição dele, né? Porque fica sempre naquela história do direita, esquerda, e parece que a gente esquece de andar para frente, né? Eu acho que é isso que o país, o Estado, o município precisa. Mas o centro foi maculado pelo centrão. E aí ficou o problema. Que aí houve a divisão. Que define tudo. Sim, não. Para onde vai o centro, vai o Brasil, para onde vai o centro, vai o Rio Grande. Isso aí tudo bem. Tem a maioria. Agora, o centrão, entende-se, da Câmara, é que criou uma imagem de que o centro, aí direita, esquerda. O que o general fala é que o centro no Brasil é fisiológico e não ideológico. É lógico. Nós não temos um centro entre a direita e a esquerda. Concordo plenamente. O Brasil, talvez, o Brasil nunca foi liberal, o Brasil nunca foi um país realmente direita. Não. Teve poucos episódios, nem na história, nem na época da Revolução, da ditadura, como quer que se chamar, não teve realmente uma direita e seguir políticas públicas realmente de direita. Né? Talvez um conservadorismo. Talvez um conservadorismo, mas liberalismo no Brasil nós nunca tivemos. Mas quando a oligarquia do campo assume a presidência do Brasil, que foi na realidade um golpe, que ele saiu daqui, o Getúlio Vargas, aí o que ele faz? Ele era um homem de direita, oligarca do campo, ele bota um pé na esquerda criando o PTB. Agora, falar sobre o passado, o único governo liberal do Brasil que a gente teve na história foi o governo Campos Salles, que felizmente foi um governo mal visto pela população na época, que tentou reduzir impostos, teve certo crescimento econômico,
Mas depois disso nós nunca tivemos. Só o governo que o Marechal Deodoro que proclamou a República, o Floriano Peixoto. Não dá para se dizer que foram... Tanto que os dois, na verdade, traíram a ideologia deles, porque os dois eram extremamente monarquistas e foram lá e traíram a ideologia deles por uma questão conceitual para manter o status quo. E até são planos diferentes, né? Ser republicano ou ser monarca não quer dizer... Não tem a ver com liberalismo econômico. O Dom Pedro II podia ser mais liberal que o primeiro governo da República. Ou tu pode ser um monarca de esquerda. Agora, exatamente. Veja bem, é muito engraçado o nosso país atualmente, quando o líder da esquerda foi solto, está? Ele, por incrível que pareça, ele prejudicou o PT. O PT está... Porque acreditava-se que ele seria um grande sucesso e, no entanto, o povo o está realmente dizendo o contrário. O que veio a beneficiar o outro lado. Mas, general, o que fica muito claro, tá aqui o Bruno, foi uma coisa que eu aprendi com meu irmão isso. O país só vai ter segurança econômica no momento que as pessoas cumprirem os contratos. O próprio presidente, ex-presidente, ao ser libertado, não está cumprindo um contrato que deveria estar na cadeia ainda. Então, essas questões do Brasil, a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Pois é. A segurança jurídica do Brasil, eles têm. Fazer uma colocação relatando o panorama dentro da Câmara Federal. Fala assim, direita, esquerda, centro, centro-esquerda, centro-direita. E aí é uma confusão. Liberalismo, conservadorismo. As pautas liberais, a China tem... Mas tu pode ser um liberal conservador. Exato. A China tem pautas liberais, então nós não queremos, enquanto governo Jair Bolsonaro, sermos taxados, ou como o senhor falou, carimbados como liberais. Não, liberais conservadores. Tem uma diferença aí. Sim, pauta de costumes, pauta porque econômica. Não nos interessa, vamos ser liberal. Tem partidos que são partidos bons, fortes no seu programa, que são liberais apenas na economia. E são liberais também nos costumes, são liberais na questão do direito de defesa, são liberais, por exemplo, na não punição por crimes de menor potencial ofensivo, e nós já não. Nós somos liberais na economia e conservadores na punição, inclusive de criminosos que cometam pequenos delitos, porque esse modelo que está aí é o que nos coloca no caos. Modelo sistema de justiça criminal como um todo, Nova York, por exemplo. Então o senhor começa a condenar a Constituição. Ou que se o senhor condena a Constituição, o senhor está do meu lado, porque... Condeno. Essa Constituição... feita olhando para trás... Nós precisamos urgentemente uma Constituição feita olhando para trás. E um Estado que não penaliza o pichador, que não penaliza o fumador de maconha, que não penaliza o aluno que bate na professora, que não penaliza o sujeito que surra o policial militar. Esse Estado, para nós, não serve. E esse dia eu estava no debate lá na Câmara, e vocês são os que fazem o duelo com a esquerda. Não. Quem sempre fez duelo com a esquerda no Brasil foi PSDB, PMDB. Nós somos da terceira via. Havia e há um dualismo ainda que latente, entre PT e PSDB. Lá na Câmara isso está bem nítido. E nós somos a terceira via, com o Jair Bolsonaro, com um grupo de deputados que, na sua grande maioria, sequer filiação partidária, como eu, tinham tido. E aí nós estamos tentando, a duras penas, e é muito difícil, doutor Eduardo, é muito difícil. Nós trabalhamos agora na questão lá do Revalida, da atualização do projeto, que o projeto era o Mais Médico, nós criamos o projeto Médicos pelo Brasil, procurando modernizar um projeto que foi feito por técnicos do Ministério da Saúde, não tem nada de ideológico. E aí vimos que liberais, e aí que eu digo, liberais que se dizem de direita estavam favoráveis a esse projeto do Revalida, que na minha visão é algo esdrúxulo, absurdo. Somente na Bolívia nós temos 45 mil brasileiros fazendo medicina na Bolívia, brasileiros que vão vir para cá, vão fazer essa prova e vão clinicar aqui no Brasil. Eu digo, mas o interesse de quem isso aí? E prestando um atendimento servirá quem? De baixa qualidade. E aí eu vi liberais defendendo. Então temos que separar o que é o liberalismo, o que é o conservadorismo, o que é o progressismo, que há uma confusão e acaba... essa confusão acaba conta do
discutir também em cima, eu acho, dos temas, das pautas, né? Nós temos, né, os conselhos têm pelo menos 2 pautas concretas, assim, que são, ou seja, precisamos muito do apoio dos deputados. Uma é a desregulamentação dos conselhos, que é algo gravíssimo, a PEC 108, ou seja, é um projeto de alteração da Constituição para acabar com a obrigatoriedade dos conselhos, ou seja, a população vai ficar desassistida do serviço que os conselhos pagam, sem cobrar um centavo da população. Eles querem mexer no que está certo, esse é o problema. É isso aí. Mexer nos S, mexer no conselho, Dr. Paulo mexer encontrou no serviço certo, militar, porque, assim, é um crime. O pessoal confunde a função de conselho de profissões regulamentadas com o sindicato. Nós não temos atribuições completamente distintas às atribuições do sindicato. Nós somos uma forma de regulamentar as profissões e, de certa forma, até punir. Imagina se o polícia. Nós temos poder de polícia, poder de fiscalização, poder de punir os maus profissionais. Então, bem por isso, essa é uma autarquia federal, é um poder delegado pelo Estado. Então, nós temos que ter a obrigatoriedade completamente diferente de um sindicato, que é um órgão que nós protegemos a sociedade. Nós não protegemos tanto que nós punimos os maus profissionais. Por isso que só voltando, pegando um gancho... uma confusão, e quem é que está defendendo essa bandeira? Liberais. Mas eu acho que tem uma agenda também por conta dos posicionamentos da OAB. Eu acho que a OAB também eu acho hoje que certamente enfraquece a posição dos conselhos, ela exerce o papel do conselho na advocacia. Ela é um conselho. Então, e ela vem fazendo uma oposição político-ideológica, já tem se posicionado político-ideologicamente há alguns anos, alguns mandatos. Uma exceção foi o nosso presidente Lamarck aqui, que se saiu muito bem, como sempre. Foi presidente aqui da OAB local e depois da OAB em Brasília. Teu primo. É verdade, legal, casado, minha prima. E só que agora... E que defendia de uma forma muito bem isso. A minha Ele estava aqui no programa terça-feira. Qual era a ideologia dele? Fazer uma referência à Constituição Federal. Cláudio Lamarck, que foi excelente. Lamarck. Excelente como presidente da OAB. E certamente foi um exemplo. Mas o atual hoje... Tropeçou essa semana de novo, passada, né? Diz que quem flerta com o Bolsonaro tem desvio de caráter, que é grave, né? Mesmo que ele tivesse como pessoa física, mas ele é presidente da OAB. Não, ele sempre está na função institucional de presidente da OAB. Eu tenho muito cuidado, às vezes, para ter um posicionamento A ou B, porque estou na representação institucional aqui. Ele, como a representação institucional, não podia tomar esse tipo. E daí, como represália, acabam todos os conselhos de ordem profissionais e acabam tentando disseminar o que está funcionando. Mas para mudar um hábito, ouça o recado da nossa Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, presidente Thiago, aqui o bem-estar está sempre em pauta e sempre com a nossa Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho, abertura indiscriminada de mais faculdades. Eu prefiro chamar de faculdade porque eu acho curso ideológico. Então, para mim, é faculdade. E o presidente concorda comigo, né, presidente? Concordo 100%. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é exatamente isto o que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. E agora uma dica exclusiva para você. Que tal, presidente, colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vale viagem, títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA, igual a essa do Alexandre, lá o que está aqui na frente, uma GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection, para colecionar estes momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/central-RS e saiba mais. Participe. Grandes histórias, meu caro secretário Bruno Vanuzzi. O senhor que foi secretário de Marquesan, é secretário do Eduardo Leite.
nós vamos entrar no assunto Prefeitura e Governo do Estado, que são temas importantes na nossa muito querida e valorosa Porto Alegre e o nosso Rio Grande de Deus, né? Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças, através do trabalho minucioso que a Vinhos do Mundo faz. Importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali, na Vinhos do Mundo, estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E agora, para anunciar o nosso próximo quadro aqui no Pampa Debates, nada melhor que o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade. Então é uma honra, uma satisfação chamar o meu eterno professor de Oncologia Clínica, professor Dr. Gilberto Schwartzman. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. PL 6345-2019 revoga privilégios de ex-presidentes da República. Isso é para atingir o Lula e a Dilma. Hein? Eles querem atingir... Eu apresentei esse projeto. Sim, eu estou vendo aqui. Tu quer acabar... Terça-feira. Isso é o general Aldenage que conhece as vísceras dessas estruturas. Imagine, um ex-presidente com 4 seguranças, 2 motoristas, 2 veículos, e o segurança com diária, com ajuda de custo. Tudo. Só em 2019, nós brasileiros gastamos, e essa é a palavra mesmo, gastamos 4,3 milhões de reais para sustentar essa estrutura. E alguns presidentes, como o Sarney e atualmente o Collor, acumulando cargos de senadores, continuavam com essa estrutura. O Lula preso lá em Curitiba, na Polícia Federal, e lá na frente os 2 veículos com os 4 seguranças lá parados, fazendo segurança do prédio onde estava o presidente Lula. Ou seja, escárnios que nós não podemos mais permitir. Apresentei o projeto, já conversamos com um grupo grande de deputados que está disposto a, ainda no primeiro semestre de 2020, votar, aprovar e acabar com aquilo que eu classifico como farra com dinheiro público. Meu caro secretário Bruno Vanuzzi. Aí vem. E meu caro presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A nossa Porto Alegre, como vai? O senhor agora olhando de fora da prefeitura para dentro. Já disse que a PTU monstruoso que está aí, Porto Alegre vai virar um canteiro de obras. Porto Alegre já tem em caixa mais de 500 milhões, hein? Já tem em caixa mais de 500 milhões. A gente vê... E, no entanto, Porto Alegre é linda a vista do Guaíba, é linda a vista do Alto, mas se entrarmos, quem é que falou entranhas aqui nas entranhas de Porto Alegre? As vísceras. As vísceras de Porto Alegre, é literalmente vísceras em Porto Alegre, lamentável. O centro de Porto Alegre é um caos. Não, o centro. Infelizmente. Mas a gente vê uma cidade com a paisagem em modificação. A gente tem obra nova no trecho 3 da Orla, temos aí o trecho 2 que está por ter obra. Agora começaram as instalações dos relógios de rua. Algumas discussões importantes estão acontecendo, como, por exemplo, questão de poluição visual, que é algo que todas as grandes cidades do Brasil já controlaram. Controlaram, por exemplo, outdoors em São Paulo, toda a zona central do Rio de Janeiro, zona sul, zona oeste, o centro da cidade, Florianópolis sem limitação. Então, são discussões importantes. Eu acho que a cidade está caminhando, ela dá, às vezes, 2 passos para frente, 1 para trás. É do jogo. Mas eu acho que, não, ao menos, não estamos retrocedendo. Acho que algumas modificações importantes foram necessárias. O nosso prefeito, a gente sabe que é uma pessoa polêmica, mas bem intencionado. E propôs as reformas duras, algumas... Sim, aumento de imposto sempre... Não só aumento de imposto, mexeu bastante com o funcionalismo, eu acho que isso é importante. Aqui, ó, aumento, a sociedade não aguenta mais pagar impostos, não suporta mais pagar impostos. E um aumento de imposto com esse calibre que ele impôs a Porto Alegre, ele é a Câmara Municipal, ontem o Denilson aqui estava aqui, apanhou
Não dá para aceitar. Não dá. Infelizmente não dá para aceitar. Paulo, a primeira vez que eu soube que esse projeto ia ser encaminhado, eu estava na salão nobre ali da prefeitura, e o então secretário Ricardo Gomes me chamou para a sala ao lado, sala do prefeito. Totalmente contra o Ricardo Gomes. Ele saiu e o secretário Busato. Porque era contra. Exato. Ele e o secretário Busato debatendo sobre o tema. E o Leonardo inteiramente a favor. O Leonardo que convenceu o Marquesan. Mas a pergunta foi a seguinte: qual a tua opinião sobre a atualização de valor venal? Foi essa a pergunta. Semântica. Só semântica. A minha resposta foi: olha, eu acabei de vender uma casa de quase R$1 milhão e o valor venal do IPTU era 150 mil. Sempre soube que alguém ia mexer. Jamais imaginei que seria num governo do qual eu faço parte. Mas sempre soube que alguma gestão tomaria uma atitude em relação a isso. Se as alíquotas são altas demais, são baixas demais, se a capacidade de pagamento do gaúcho está esgotada, não está esgotada, é uma discussão bem mais rica do que eu estou falando. Mas o valor venal da planta, eu morava numa casa, no Menino Deus, uma casa antiga, mas um valor venal de R$150 mil. R$150 mil foi o valor que eu havia adquirido lá em 2001, né, pouquinho depois do meu pai falecer. Sim. E hoje ainda constava lá, R$170 mil no máximo de valor venal. Passados 10 anos. Mas não adianta o valor venal, tem que saber qual é o valor de mercado. Mas é sobre o valor venal que o IPTU incide. Esse é o ponto. Secretário, então, realmente é um tema complexo. Quando a inflação está aí na base de 3%, 3 e pouco, aumentar 30%, hoje eu vi alguém na rádio... Chega a 100%? Chega a 100%? Agora 30%. Veja bem, 10 vezes a inflação. Eu não fico feliz. Eu não fico feliz em pagar mais imposto, mas os imóveis eram muito mais baratos proporcionalmente há 20 anos atrás. Hoje a situação... Isso é uma avaliação. Nós estamos apresentando calma aqui, vamos. Olha aqui, ó. Hoje nós vamos pagar aluguel para a prefeitura, não é imposto, nós vamos pagar um aluguel, porque nós vamos virar inquilinos da prefeitura. Laudêmio. É a volta do Laudêmio. Do Império. Eles têm recebido cada vez mais responsabilidades. Né? Então acabamos de criticar a cidade, né, que está feia, que está, necessitando de obras, e não existe mágica. Né? Ou seja, esse recurso de algum lugar tem que vir. Matemática, né? Então, não, de algum lugar não vem, sempre de quem não pode pagar. Eu entendo que o imposto predial, ele é uma das principais fontes de renda dos municípios, de todos os municípios. E ele tem que refletir, de alguma maneira, a realidade de mercado. Né? O normal é que seja 70%, 80% do preço de mercado. Essa é o que diz a boa técnica. Nós estamos com 10% em Porto Alegre. Algumas regiões 20%. Então, eu acho que a maneira de fazer esse aumento, eu concordo que pode ser equivocado, isso deveria ser escalonado. Exato. Mas o município, ele tem que recuperar a sua capacidade de investimento para fazer as obras que todos cobramos. O que está errado não é o que é arrecadado. O que está errado é não enquadrar a despesa no que é arrecadado. Aí se inverte o processo, se gasta mais do que se arrecada e depois aumenta a arrecadação forçosamente para cobrir despesas. Nem vou dizer onde é que reside. Não pode o município pagar, nem o Estado, pagar o 80%. O senhor lá no Estado defende que não pode pagar 80% do arrecadado para... Exato. E aí, justamente no que eu ia dizer. Aí nós temos erro de quem incha o Estado dessa forma. Que nós temos que mexer nessa área. E aí vai tirar de quem? De quem não pode mais pagar. Não tem mais dinheiro. A sociedade não tem dinheiro. Ninguém mais tem dinheiro para pagar. É um absurdo. Então, os parlamentares federais... Mas, deputado, só para... Nós não podemos mais jogar na conta do povo brasileiro um centavo sequer de nada. Porque quando o Estado não dá resposta na segurança, na saúde, na educação, nós tratamos a Semana da Educação do Saneamento, 110 milhões de pessoas no Brasil fazem as fezes no chão. Apenas 30% da população brasileira tem água potável. Água potável, então não tem mais espaço para nenhum real para a população. Hoje eu li uma manchete de Santa Catarina, cresceu 4%. Aí a manchete diz assim, ó, tão perto e tão longe. Santa Catarina é muito fácil dizer, não, aumenta imposto, joga na conta do povo. Não, mas eu acho que o Alexandre quis me ajudar aqui. Então, Paulo, nós falamos agora de arrecadação. E o principal argumento é que não podemos aumentar a arrecadação, temos que mexer na despesa. Aí quando se propõe as mudanças de despesa, nós vemos dúvidas. E os parlamentares federais agiram muito bem, fizeram reforma da Previdência. E isso eu sempre digo que o governo Bolsonaro tem um grande mérito. Não cooptou,
não fez fisiologismo, montou um governo técnico, com ministros técnicos. Diminuiu o tamanho da máquina e deixou o parlamento 30%? trabalhar. E o parlamento trabalhou. O parlamento foi lá e fez a reforma da Previdência. Vamos pegar uma área que é sua. Quantos procuradores tem o município de Porto Alegre? O município de Porto Alegre, eu acho que tem menos de 100. Em torno de 80 por aí. É isso. E é necessário tudo isso? Quantos tem o Estado? Tem 300. O Estado todo tem 300. Tem 300, todo o Estado. E Porto Alegre tem 80. Eu acredito que seja assim, eu não quero cometer uma injustiça. Já me disseram que é mais de 100, mas tudo bem, eu vou... Já me disseram que é mais de 100, o que é um absurdo. Então não dá esse inchaço, as pessoas não têm como pagar isso. E a forma como essa massa salarial se comporta, esse é o problema. Porque nós olhamos a massa salarial do serviço público estadual, vamos ser direto ao ponto, tá? Ela cresce alguns anos sem nenhum reajuste, nem atualização monetária, 6%, 5%. É isso que tem acontecido de 2011 a 2019. Aí você pergunta, mas como? Onde é que estão esses aumentos? Bom, alguns aumentos o governo Tarso deu, parcelado, que invadiram o primeiro e segundo ano do governo Sartori. Mas de lá para cá não houve aumento e continua crescendo a folha. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul não fez os ajustes que o governo federal fez em 97, quando extinguiu o quinquênio, tá? E fez depois em 2001. E depois em 2001. Entre 97, 98 e 2001 foi a reforma do Bresser Pereira. E o Rio Grande do Sul assistiu de longe e disse, não precisamos. Só que a conta veio. Nós queremos ser competitivos, os outros estados se espelham sempre no governo federal. Se nós não queremos fazer como os outros estados fizeram, que se adaptaram à legislação federal, o Rio Grande do Sul tem que ser um país independente, porque a legislação daqui vai ser uma e do resto do Brasil vai ser outra. Então, ou nós trabalhamos o fim do crescimento vegetativo, com anuênios, com quinquênios, triênios. Tem que trabalhar? Tem que acabar com isso. Tem que acabar. Tem que acabar com incorporação de função. Tem que acabar com avanços temporais. Promoções automáticas ainda existe, gente. Nós tivemos aí 2014, 2015, 2016, queda de 10% no PIB. O que uma empresa faz? Diminui aluguel, corta algum imóvel, demite funcionários no limite, diminui a verba de publicidade, paga menos para advogado, faz cortes. O Estado não pode fazer isso. O município não pode fazer isso. Não pode demitir, não pode tirar o aluguel da escola, não pode diminuir o número de postos de saúde. E aí, como é que privatizar a educação e privatizar a saúde. No mínimo, não pode deixar a folha de pagamento crescer desenfreado. Privatiza. Quando diminui o recurso, tem que diminuir a despesa. Senão, gente, quem vai pagar a conta é o cidadão. Tem coisas que não precisa de dinheiro. Olha que os terrenos de Porto Alegre estão abandonados, atirados. É uma sujeira. Eu diria até uma nojeira. As calçadas de Porto Alegre são não dá nem para falar, porque a todo momento tem gente acidentada. As ruas de Porto Alegre, a Rua dos Buracos, agora a Rua dos Calombos, calombos, buracos, de toda a ordem. O lixo está nas ruas, zumbis pelas praças de Porto Alegre. Saúde pública, é um problema muito sério. Saúde pública, horror. Mas por isso que eu fiquei extremamente feliz, Paulo Sérgio, com a colocação do deputado Sanderson. Porque não precisa de dinheiro. Na verdade, é a primeira vez no Brasil que realmente está se pensando em resolver o problema da saúde pública quando se precisa e não em empilhar de médicos lá nas vilas. Se pensou agora, vamos querer melhorar os indicadores de saúde pública, vamos melhorar os indicadores de saneamento básico do país. Porque, na verdade, não adianta a gente colocar dentro de uma vila alguns projetos que tinham agora recentemente governos que saíram. Vamos colocar 50 médicos naquela vila. Isso é muito bonito, do ponto de vista da população. A população nunca viu um médico, vai lá e recebe. Mas a gente vai melhorar algum indicador de saúde se não garantir o quê? O saneamento básico, se não garantir uma moradia adequada. E o Estado, infelizmente, nós que somos médicos e pessoas das outras áreas, o Estado fica nas discussões das atividades meio. Como é que eu vou pagar os procuradores, como é que eu vou pagar esse, como é que eu vou pagar aqueles. Mas as atividades fins, as preocupações são muito pequenas. Outra questão que o deputado Sanderson levantou aqui, eu fiquei muito feliz que veio me perguntar sobre essa questão do Revalida Light. O Brasil, mais uma vez, com uma política populista de alguns congressistas, quer colocar médicos sem qualificação para atender aqui no Brasil. O que isso vai resultar? Vai encarecer ainda mais sistema. Desde que esse médico não vai atender filho dele. Desde que não vai atender filho dele. Problema, porque é um médico para a saúde pública. Muitos desses senhores que foram lá defender em plenário a banalização da medicina, e medicina é algo muito sério. Medicina, talvez seja a profissão, respeitando todas as demais, mas a profissão primeira, porque sem saúde nós não temos a menor condição de exercer as outras. De exercer as outras. Não tem, infelizmente. E aí nós vemos lá deputados, sobretudo da esquerda, não quero aqui fazer preconceito de ninguém, obviamente, eu procuro ser mais pragmático possível. Agora, os de esquerda defendendo, eu duvido que esses senhores vão permitir que um filho seu doente
seja tratado por alguém que nem se sabe se fez faculdade. Se tem formação ou não. O presidente deu uma deixa importante, que é o tema da saúde, que ele não é um tema exclusivo da medicina. A medicina, com certeza, é quem lidera, né, o assunto da saúde, mas melhorar a moradia, fazer saneamento, melhorar as condições de vida na cidade, era um trabalho dos arquitetos. Nós temos, presidente, um projeto que já fez 10 anos, um projeto aprovado na Câmara Federal, para iniciar um programa de moradia, de atendimento às famílias de baixa renda, no tema exatamente da moradia. Que a pessoa fica doente, porque a casa é doente, ela vai no posto de saúde, toma um remédio, volta para casa e continua doente. Então é um projeto que nós estamos iniciando agora, a parceria no ano que vem, com 5 ou 6 prefeituras já, para fazer um atendimento à moradia. Ou seja, a pessoa fica doente porque a casa é doente. Não tem saneamento, não tem piso, né, não tem ventilação. Tem então, água uma série potável. de doenças, né, uma série de alergias, não uma tem água série, potável, é algo tuberculose, ou seja, doenças graves que são, né, doenças que a casa acaba, né, a casa coloca esses doentes. Mas, Thiago, nós estamos entrando junto com o sistema de saúde, nos atendimentos das equipes de saúde da família, junto dos municípios, né, colocando um arquiteto junto, né, com essas equipes, para que o arquiteto cure a casa, que acaba sendo, né, o fator que gera, né, uma série de doenças. O deputado fez uma menção aqui ao novo marco do saneamento. Essa talvez seja o exemplo claro de como o governo Bolsonaro está conduzindo bem a relação com o parlamento. Ao invés de termos aquela relação fisiológica de cargos. Normal. Veja bem, essa é uma das agendas mais importantes do ano de 2019. Talvez a reforma da Previdência para o contexto geral da economia. Mas, assim, estudos do Banco Mundial já consagrados dizem que para cada R$1 que se coloca em saneamento, se economizam 4 em saúde. É verdade. Os níveis do Brasil são níveis vergonhosos. Se vocês têm uma ideia, o Rio Grande do Sul está exatamente na média nacional de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, que é 50%. Desculpa, Porto Alegre, o estado está em 30%. E agora nós temos uma iniciativa interessante, a Corsã fez uma PPP, fez uma parceria, um leilão lá na Bolsa de Valores da região metropolitana, e uma empresa que simplesmente, talvez seja a maior empresa de saneamento privado do Brasil, vai tocar o saneamento aqui da região metropolitana para em 11 anos nós passarmos aí da média de 15% da região metropolitana para 87%. E no Estado nós temos alguns avanços importantes aí. O novo Código Florestal que foi aprovado, quero parabenizar o projeto do governador Eduardo Leite, sensibilidade, atendeu algumas reivindicações do Ministério Público. Secretário Arthur Lemos. O Arthur Lemos foi perfeito, a Assembleia Legislativa da mesma forma. Chega de atrasar o progresso. O centro do meio ambiente é o ser humano e esse é absolutamente desconsiderado. Esse tem que ser aculturado para proteger o meio ambiente. E aonde não tem o ser humano, tem o predador. Se vai no Taim, onde não pode visitar o Taim, né, está completamente degradado. Por quê? Pela ação de vândalos que, aproveitando que são regiões inóspitas, vão lá, caçam, pescam, fazem horrores, né? Destroem a mata nativa que lá tem. E aí essas coisas então estão acontecendo. Então o novo Código Florestal, o Rio Grande do Sul está dando exemplo para o Brasil. E parabéns também, Paulo, à Assembleia uma Legislativa. outra coisa digna de nota também, senhor. Aproveitando que o senhor também é ilustre causídico, eu tenho uma dúvida quanto ao decreto 1645 que foi aprovado essa semana, e ele deve ter assinado hoje, foi aprovado na Câmara. Vou até procurando. Dos militares. Sim. Bom, ele prevê uma previdência para nós. O senhor falou decreto, é lei? Lei. Projeto de lei. 1645, é o dos militares, não se preocupe. E ele diz o seguinte: entraram as polícias militares, a nossa brigada, e que a previdência seria, para nós é um pouco diferente, é previdência e depois a parte de saúde, ela não é junta, seria 10,5%. E me parece que o governador está com a ideia de cobrar acima de 10,5%. A minha dúvida é o seguinte: o que é que vai valer? É uma lei federal ou é tendo em vista o pacto federativo? Federal, né? Federal. Eu já ouvi isso e o governador tinha que retirar o projeto porque já tem a decisão federal. Retira o projeto da Assembleia, que não tem mais dúvida. Não, ele provavelmente será emendado
Provavelmente o projeto será emendado para ficar alinhado com o que o projeto federal está propondo. Mas não tem nem que ter, porque está tudo definido já pelo federal. Não, precisa do estadual. Isso é uma coisa que eu também me surpreendi. Eu venho da administração pública federal, está mencionando, fui funcionário do TRF, do TRT, da Caixa Econômica Federal, antes de ser procurador de Estado. E me surpreendeu quando eu cheguei no Estado do Rio Grande do Sul, que tudo tem que ter uma lei estadual. Então, se a legislação estadual hoje está abaixo da nova legislação federal, está acima, pelo contrário, está acima, está cobrando mais. Está acima. A proposta está acima. Exatamente, a proposta está acima, mas a lei atual está abaixo. E a lei estadual está abaixo. Então tem que ser emendado o projeto de lei para que ele seja alinhado com o federal, porque senão é... Perfeito. Parece, eu não conheço o tema, Estamos rumando para o nosso ponto final. Eu quero lembrar que segunda-feira, às 14 horas, no Tribunal de Contas do Estado, nós, Rede Pampa, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o nosso deputado Rui Ligaray. O Rui Ligaray está onde? Vai ficar no PSL? Vai para a Aliança? Provavelmente já deve ficar, a princípio ficaria no PSL, não sei essa informação. É candidato a prefeito, Prefeito de Porto Alegre. Bom, pré-candidato. Então, o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha. Eu até conheço uma frase que eles gostaram muito na Secretaria, que é o seguinte: o turismo no Rio Grande do Sul é o seguinte: poucos com muito e muitos com pouco. Aí pega Gramado e Canela com muito. E o resto do Rio Grande do Sul com nada, absolutamente nada. Então é necessário isso aí, vai ser no auditório Romildo Bolzan, coincidentemente o nome do seu clube antagônico aqui. Que almoça com a gente uma vez por mês. Paulo, só uma coisa que eu tenho. Os palestrantes vai ser o Guilherme Paulo, presidente do grupo GJP, o Mário Carlos Beni, que é professor titular da USP no setor, a Janete Lontra, diretora-presidente do Badesul, o Noronha, presidente do BRDE, o Gilson Machado Guimarães Neto, presidente da Embratur, o executivo da Gol, Ciro Camargo, que vão falar a respeito de turismo no Rio Grande do Sul, inclusive com possibilidade de financiamento ao turismo aqui no Rio Grande. Então temos N empresários ali presentes. E a nossa com Gimo, qualidade comprovada. Aliás, tu já usou, né, aquele novo limpa-vidros, tu que gosta de limpar-vidros, da Gimo. Na lente. A esposa dele bota ele no trabalho, ele vai lá. A vitrine é ótimo. O fim de semana tu limpou os vidros em casa? Sábado vou de novo. Vai de novo, né? O limpa-vidros da Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Presidente Eduardo Trindade, seu ponto final. Uma questão que convém ressaltar: essa semana nós firmamos um importante convênio com a FAMURS. O CREMERS e a FAMURS tomou uma decisão inédita, não só no Estado do Rio Grande do Sul, lá. com o Maneco Racing, que eu conheci aqui no programa. Sim, o cara que derrubou o busto do... fora essas questões... do Marechal Arthur da Costa Silva. Prefeito lá de Taquari falando, derruba o busto do Marechal. Mas fora essas questões ideológicas, pontuais ali, nós fechamos uma importante cooperação com a FAMURS, o CREMERS e a FAMURS, para poder garantir médicos no interior do Estado. É a primeira medida, talvez é o primeiro Estado da Federação que fez essa medida, e felizmente nós vamos poder seguir aquela nossa tese. Temos médicos mais que suficiente no Estado do Rio Grande do Sul para atender a demanda da nossa população. E não foi uma decisão, um canetaço de cima a baixo, aquelas políticas públicas do EAPOC, o Chuí é a mesma. Não, foi uma decisão que surgiu aqui de baixo para cima no Estado do Rio Grande do Sul. E mesmo se a gente não conseguir ocupar as vagas, nós vamos ter informações por que essas vagas não estão sendo ocupadas. E a gente vai poder passar para os nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, políticas públicas baseadas em evidências. E não eu acho, eu quero, tem que ser assim, vamos criar uma UTI lá no hospital, no local onde não tem nem saneamento básico. A sua continência vai para quem? Para o Maneco? Não, já fiz uma continência para o Maneco, eu tenho que fazer uma continência para o Azeredo também, que é o técnico em saúde lá da FAMURS, um cara extremamente competente, que surgiu essa ideia. E minha continência vai aqui, alguém que está nos escutando, que é já fiz uma continência, faço de novo, ao Marcelo Dornelles, porque foi o nosso primeiro termo de cooperação e até agora está rendendo frutos em benefício da sociedade gaúcha. Grande procurador, nosso eterno procurador-geral. Eterno procurador, surgiu com uma ideia e está protegendo a população gaúcha junto com o Conselho. Perfeito. Deputado Sanderson, seu ponto final. Nós chegamos ao final de 2019, Paulo Sérgio, senhores, e mesmo com algumas dificuldades, nós falamos aqui em novo modelo de gestão, onde o executivo é executivo
parlamento é parlamento, poder judiciário é judiciário, e tem que ser mais poder judiciário ainda, nós conseguimos avançar. Inovamos algo que... O judiciário agora interferiu no executivo, na decisão do presidente, hein? Mandou botar os controladores de velocidade nas estradas de novo. Mas é um caso pontual, eu falo no aspecto Mas geral. o senhor acha certo isso? Acho errado. Passar por cima da decisão do presidente? Acho errado, porque eu respeito a decisão, mas não concordo. Porque esse estudo esse projeto foi assinado pelo presidente da República, mas é baseado em estudos técnicos, feito por técnicos do Denatran, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, contribuiu com técnicos, de modo que, na minha visão, a decisão é equivocada. Mas, então, com todas essas dificuldades, no novo modelo de gestão, novo porque um modelo que está aí há 40 anos, nós ainda, né, quando criança ainda, talvez conhecíamos um modelo anterior, mas a maioria da população nunca tinha visto algo assim, não, Congresso, vai derrubar as medidas, pode derrubar, não tem problema. Nós encaminhamos a reforma da Previdência e foi dito, não, essa reforma, essa atualização, essa modernização da Previdência é do povo brasileiro, o projeto não era do Jair Bolsonaro. Apresentamos lá o projeto que tratou da nova lei de informática, não sei se alguém acompanhou. Era uma lei de 91 do Collor, quando o Collor assumiu, ele abriu o mercado da indústria de informática. Conseguimos fazer... o mercado como um todo. Mas de informática sobretudo, havia uma reserva de mercado. Abriu o mercado e confiscou a poupança. Então, Congresso sendo Congresso, Executivo sendo Executivo, e isso tem feito com que nós cheguemos ao final do primeiro ano com uma série de avanços e aprovamos essa semana, inclusive o Senado aprovou ontem, na quarta-feira, aprovou o novo pacote, o projeto da chamada Lei Anticrime. Sua continência para quem? Minha continência é para o juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, que soube conduzir com a sua discrição, é um homem discreto, mas com a sua dedicação, que nós contribuímos de forma direta nesse trabalho, conseguimos aprovar o projeto anticrime. Algumas coisas ficaram de fora, entre elas exclusão de ilicitude, que foi mal explicada, mas os técnicos da área, o doutor Bruno, que é procurador de justiça, sabe que não é nem uma aventura jurídica. Não é uma aventura jurídica. Outros países utilizam a exclusão de ilicitude. Estados Unidos é um deles, a Alemanha, até a Argentina possui exclusão de ilicitude, e nós talvez por não entenderem. José Carlos de Bom, minha continência ao governo Jair Bolsonaro, que conseguiu, através da sua retidão, o governo conseguiu superar a oposição, criando todas as condições para termos em 2020 um grande desenvolvimento. E ainda, para nós realizarmos a segunda parte, eu diria que quero dar os parabéns à confraria Amigos para Sempre, ao qual você é um deles. Fundador, e que tenhamos todos um 2020 excelente. Conseguimos reunir ali o Jair Soares e o Colares. Jair Soares, Colares, o teu presidente, né? O futuro governador do Estado? Bom, isso aí é contigo. Doutor Jair Bolzano, né? Faltou. Fernando Lucchesi. O Fernando Lucchesi. Ele está nos Estados Unidos. Lucchesi está nos Estados Unidos. Estive com ele agora, nos 30 anos. Essa é a confraria Amigos para Sempre, que estamos sempre reunidos. Grande, Arnaldo Denari. Presidente do CAL, que nos dá o prazer de iniciar aqui as suas atividades no Pampa Debates. E nós recebemos, o senhor entendeu que é o processo aqui, Thiago Hausmann da Silva. Eu agradeço, acho que o ponto final é mais uma provocação, quem sabe, para abrir uma nova discussão. Nosso presidente do CREMERS falou do tema do Revalida e da necessidade da gente manter a qualidade dos nossos profissionais. Nós, na nossa área, na arquitetura, temos a Universidade Federal, que é uma das melhores do Brasil. Temos um conjunto de universidades privadas e comunitárias em todo o interior do estado de altíssima qualidade, ameaçadas agora pelo tema do EAD. O ensino à distância, que é uma ferramenta muito poderosa, muito boa, mas ela não pode substituir a qualidade de ensino que nós já temos instaladas, ela tem que vir a somar. E agora, nessa semana,
Nessa semana aumentou em todas as áreas do conhecimento a formação de qualquer curso pode chegar a 40% à distância, o que eu tenho certeza... Daqui a pouco vai ter cirurgião sendo formado por EAD. Já tem. Não é possível. Não, isso não tem. Já tem enfermeiros, né? Arquitetos a partir de 1 ou 2 anos já vamos ter também, ou seja, colocando em risco toda a sociedade, né? Uma formação que a gente sabe que é uma formação, né, que perde muito qualidade, ou seja, vamos perder a possibilidade de interação, vamos perder a relação com o professor, vamos perder, né, o acesso a laboratórios, a bibliotecas, então é muito grave. Ou seja, principalmente os colegas que aprendem entre si... São universidades de baixa qualidade, é isso que tem que ficar ressaltado. Na verdade, se vê que só o ganho pecuniário, quer ver o ganho mercantil, não são as boas... A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, as universidades Unicinos, não. É universidades do centro do país de baixíssima qualidade. África do Sul, querendo abrir esses cursos. Que acabam retirando, né, estudantes das nossas boas faculdades. A sua continência para quem? A minha continência vai para o nosso primeiro presidente, né, o Roberto Pi. Ontem fizemos a entrega de um prêmio com um nome, ou seja, um prêmio de destaque, né, com o nome do Roberto Pi, que é o responsável por estruturar e por construir o nosso conselho nas duas primeiras. Eu já vou adiantar minha continência fazendo por arquiteto, Ivo Guilherme Adef. Pronto. E o Roberto Pia, e os dois eram amigos, muito amigos. Então, o Roberto Pi fica uma homenagem. Fizemos ontem a entrega de um prêmio também, o prêmio CAL Roberto Pi, nesse ano homenageando o nosso primeiro presidente. Maravilha. Foi nosso diretor do Farroupilha há muito tempo e arquiteto do Farroupilha. Ele foi meu diretor quando eu saía da faculdade, ele era o diretor da faculdade. Diretor da faculdade. Alexandre Lau. Olha, hoje tem quase uma marmelada aqui. Para quem não sabe, hoje é o dia do técnico em óptica, que é uma profissão que não é muito valorizada, infelizmente, né? Eu sempre digo... Optometrista? Optometrista é outra coisa. O técnico em óptica tem a função de interpretar a receita do oftalmologista, e hoje Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é um celeiro de oftalmologistas, né? Ele interpreta a receita, indica a lente e escolhe a melhor armação, né? Então não é uma profissão muito reconhecida, infelizmente. Toda a ótica, né, deveria ter um técnico em óptica dentro do estabelecimento e não um diploma pendurado na parede, né? E eu me orgulho de dizer que a minha empresa, 100% do atendimento é por técnicos em óptica. Temos uma boa relação com vários oftalmologistas, porque às vezes existem, né, divergências de receita ou de altura, de medidas, né? Então, e o ponto final? O ponto final é este. E a continência vai aos valorosos técnicos em óptica de Porto Alegre. Perfeito. Bruno Vanucci, nosso secretário extraordinário de parcerias. Bom, Rio Grande do Sul. Resumir um pouco o que a gente debateu hoje e o que a gente fala no nosso grupo de WhatsApp aqui, o Pampa Debates, né? Sabe muito bem, Paulo, a minha agenda sempre é de atualização do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma visão de que o estado do Rio Grande do Sul às vezes optou por caminhos próprios, às vezes corretamente e às vezes não. E nós precisamos ao menos fazer o que de bom os outros estados fazem. E essa questão da reforma administrativa é uma questão fundamental. Acho que os deputados devem ter recebido uma cartilha da reforma estrutural e ali do lado de sempre justificativa. E aí aparece ali, incorporação extinta no governo federal pela MP 2225, em 4 de setembro de 2001. Aí começa outras aqui, Lei 9.725 também. Eu marquei algumas que eu achei que eram fundamentais a gente conhecer. Aqui, ó. Expulsória, por exemplo. Você não tem acesso ao grande público? Tem. Feriado, ó, tem notícias boas para os servidores. Férias em 3 períodos. Isso é uma coisa positiva. As pessoas hoje também têm uma vida atribulada, precisam fazer, às vezes, cumprir agendas familiares. Então, eu gostaria de dar aqui a minha continência para os parlamentares que estão entendendo a necessidade do Rio Grande do Sul fazer parte do clube dos estados que tem uma legislação moderna, alinhada com o governo federal, e tenho certeza que vão compreender essa importância para o nosso futuro aqui, para o Rio Grande do Sul, inclusive para os servidores, aos quais eu me incluo, que já recebem de forma parcelada há 50 meses. Se nós olharmos bem, nos últimos 20 anos, talvez em 2 gestões nós não tenhamos tido tão claro esse problema de crise do Estado, mas em todas as outras o assunto foi muito tratado. E agora, pela primeira vez, nós temos uma reforma que tenta nos colocar nos trilhos. É isso, Paulo. Olha, o Neymânica aqui mandou dizer aqui o nosso presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal. Mânica. É o Mânica. Nossa, que texto perfeito este do general Mourão, cada vez mais fã do general. Coloque esse óculos, por favor, Ginão, para o senhor ver aqui o poder do Centerótica aqui. Realmente.
Não enxergo muito com esse teus óculos, mas eu... Olha lá, que dá um close. Olha lá. O sonho de general foi sempre usar um óculos azul. Ele acabou de usar um óculos azul aqui. Isso é só... Tem vermelho também. Tem vermelho lá. Tem vermelho. Não, é cinza escuro, não é azul. É cinza escuro? Então eu tô daltônico. É marinho. Olha, se eu não conhecesse esse cara há muitos anos... O senhor está convidado amanhã pro churrasco do Grêmio Unido, tá? Tá certo. Quer ir lá no churrasco do Grêmio Unido, lá? Obrigado. Com o Romildo, lá? Não, o Romildo é meu amigo particular. Mas então tem que ir no churrasco do Grêmio Unido. Sábado passado tivemos um bom almoço lá. Muito obrigado, Bruno Vanal. Aliás, temos aniversariantes antes. Paulo Sérgio Passos, todo mundo conhece aqui, né? Paulo Azeredo, foi prefeito lá de Montenegro, foi deputado. A nossa Naudi Zanella Ibner, esposa do nosso glorioso ex-vice-presidente do Banco do Brasil, hoje o empresário da área, o nosso Tarcísio Ibner. Um grande abraço a ela aí, que estiveram aqui tanto tempo conosco no Rio Grande do Sul. O nosso médico aqui, o Ricardo Ornelli, cirurgião plástico. O Lino Carlos Zanata, a Isabela Funari, o Luiz Gonzaga Veras Mota, nosso ex-presidente do Banrisul, agora presidente do Vero, do cartão Vero. A Rosângela Rios, o Eduardo Burgos, a Fernanda Suslik, Rogério Chias, entre tantos aniversariantes. O Alexandre Dimer, o Ivan Novelo, que está no Banrisul agora no marketing. Um abraço ao Ivan, que foi do Sicredi de tanto tempo. A Rochelle Silveira, o Marco Aurélio Bortkovski, entre tantos aniversariantes. E o Weverton, está de aniversário hoje. Conhece o Weverton, né? Senador? Não, goleiro. O Everton. Não, é Weverton. Ah, é? Ele aqui, ó, faz questão, tá aqui, Esse ó. eu não conheço. Não. Ah, é o goleiro? É o goleiro. Paulo Sérgio, chamar a atenção, na terça-feira que vem, semana que vem é a última semana de atividade no Parlamento Brasileiro, e na terça-feira nós vamos votar, dentro do orçamento, o aumento de 1,7 bilhão para 3,8 bilhões de reais do chamado fundo eleitoral. Senhores brasileiros, fiquem atentos, acompanhando, que sequer fundo eleitoral público deveria existir. Quanto mais aumentar para quase 4 bilhões de reais. Bom, e tirando 500 milhões da saúde. Deus nos ajude. Inscrições gratuitas para o nosso fórum na segunda-feira, o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha. O projeto Rio Grande Sustentável, que é um projeto que nós temos aí, nós estamos na 21ª edição de fóruns aqui no Rio Grande do Sul. As inscrições gratuitas pelo www.forumturismors.com.br www.forumrsturismo.com.br. Vai ser lá no Tribunal de Contas do Estado, no Centro Histórico de Porto Alegre, na segunda-feira às 14 horas. Obrigado, Bruno, obrigado, Alexandre, obrigado, presidente Tiago, obrigado, general Denardi. Ficou bem de óculos azul, viu? Não. Obrigado, deputado Sanderson e Eduardo Trindade. Vem aí o jornal o comando da Consul. Esqueceu aqui. Ah, sim. Que é isso? Olha aqui. É o ápice azul ou verde? Verde. Azul ou verde? Eu prefiro um verde. Temos, mas o general tem preferência. Olha aí. O general já está aqui, o verde. Agora sobrou o azul para vocês aqui, ó. Tá em boas mãos. Tá? Dois, vem aí a Vera Armando. A Vera Armando diz que é consuleza. A consuleza é mulher do cônsul, né? Ela é cônsul do Esporte Clube Internacional. Ali está a Vera Armando, postos, vai para o aeroporto esperar o Cudê chegar aí. Vai lá comandar a torcida colorada lá. Obrigado, boa noite a todos, até segunda-feira. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.